Uma outra limitação, pessoal, ao exercício do meu direito de propriedade, então, trazida também pelo texto constitucional, é a possibilidade de uso capião do bem, né? Uso capião de um bem imóvel e de um bem imóvel, tá? E o que seria o uso capião? Uso capião é a aquisição do direito de propriedade, seja uma propriedade móvel ou imóvel, pela posse prolongada e sem interrupção daquele bem, tá? Então, o direito constitucional, ele regula a possibilidade do chamado uso capião constitucional, tá? Que vai se dar para imóveis urbanos e rurais. Mas o Código Civil, ele também estabelece a possibilidade de uso capião, tá? Tá lá a partir do 1238 do Código Civil, tá? E lá no Código Civil tem requisitos próprios e prazos próprios para o uso capião, tá? Que é diferente dos requisitos para o uso capião constitucional, tá? Que também tem prazo próprio e requisitos próprios, seja para imóvel urbano ou seja o uso capião sobre imóvel rural, tá? Então, trata-se de uma limitação ao direito de propriedade estabelecidos tanto pela Constituição como pelo Código Civil, pela legislação esparsa, tá? Então, explicando o que é o uso capião, na verdade a pessoa que permanece por um tempo prolongado, né, no caso da Constituição, durante um prazo de 5 anos, né, menciona o texto constitucional, no caso do imóvel urbano no 183 da Constituição e no caso do imóvel rural no 191 da Constituição Federal, tá? Então, incide sobre imóveis urbanos particulares, tá? E não sobre imóvel público. Imóvel público não incide uso capião, não há uso capião de imóvel público. Isso está também no 183, que a gente já vai fazer a leitura a seguir, tá? Mas a pessoa adquire a propriedade por uso capião quando ela permanece por mais de 5 anos de forma ininterrupta e sem oposição na posse do imóvel. Então ela utiliza o imóvel como se fosse dela, né? Ela exerce atos de posse como usar, gozar, fruir, né? Ou seja, colher os frutos que aquela propriedade pode dar, tá? Por um prazo ali superior a 5 anos, no caso dos imóveis rurais ou urbanos com fundamento na Constituição, tá? Então, uso capião constitucional, tá? Requisitos. Bom, vamos fazer a leitura então, primeiro do 183, depois do 191 da Constituição Federal. O 183 diz: aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, ou seja, sem o real proprietário se opor, né, apresentar uma oposição, mandar uma notificação, entrar com uma ação para ser reintegrado na posse, tá? Então, quando aquela pessoa fica lá ininterruptamente por mais de 5 anos, sem qualquer oposição do verdadeiro proprietário, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, ou seja, adquirir-lhe-á a propriedade, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural, tá? Então, os requisitos, né? Nós já extraímos da leitura do 183. Vamos fazer a leitura do 191 e depois então apontaremos, né? Pontuaremos sobre os requisitos. O 191 fala do uso capião constitucional de imóvel rural. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade, tá? Então, os requisitos, tanto para o imóvel urbano e rural, é a posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo de 5 anos, tá? A pessoa não pode ter outro imóvel, seja urbano ou rural, em seu nome, tá? O imóvel tem que ser destinado à moradia da pessoa ou da família, tá? E no caso do rural, deve ser também produtivo, né? Deve ser, como diz o 191, tornando-a produtiva pelo seu trabalho ou de sua família, estabelecendo ali moradia, tá? Então deve ter a moradia também da pessoa, mas o imóvel ainda tem que ser produtivo pelo trabalho próprio ou da família, tá?
E outro requisito, na verdade, com relação ao urbano, propriedades urbanas de no máximo 250 metros quadrados, tá? Então não podem ser grandes imóveis urbanos. Se forem, não vai entrar pelo uso capião constitucional, vai entrar com fundamento no uso capião lá do Código Civil, que não traz limitação de tamanho, tá? Então pode ser imóveis aí de tamanhos até superiores. E para a propriedade rural, para poder pedir uso capião constitucional, também o imóvel rural deve ser pequeno, deve ter no máximo 50 hectares, tá? Se for superior a essa metragem, tem que entrar com o pedido de uso capião fundamentado no Código Civil. Não será o uso capião constitucional fundamentado no 191 da Constituição Federal, tá? Então, o imóvel urbano no máximo 250 metros quadrados de metragem, o imóvel rural no máximo 50 hectares, tá? Para que a parte permanecendo por mais de 5 anos de forma ininterrupta, ou seja, não sai do imóvel, depois volta do imóvel, não sai do imóvel, mas fica mais um tempo na posse, depois volta, sai, né? Deixa a posse, depois volta para o imóvel. Então ela tem que permanecer por 5 anos de forma ininterrupta, sem oposição do proprietário, né? Então, de forma mansa e pacífica, ela fica na posse, explorando aquele imóvel urbano ou rural, né? Estabelecendo ali no imóvel urbano uma moradia, né? Ou rural também, da pessoa e da sua família, e tem o requisito dela não poder ter nenhum outro imóvel registrado em seu nome, tá? Então, esses são requisitos do uso capião constitucional. E além disso, o imóvel rural deve ser também produtivo, ok? Falando de outro dispositivo da Constituição, então, que trata do direito de propriedade, né? Já falamos das limitações, são 5 limitações traçadas a esse direito no texto constitucional, como o uso capião, o confisco, a requisição, a desapropriação e o respeito à função social da propriedade. Vamos então agora falar do direito à propriedade quando ocorre a morte do seu titular. É o chamado direito de herança, é a proteção de outro direito fundamental que está ligado diretamente ao meu direito de propriedade, né? É o direito de herdar aquelas propriedades deixadas pelo meu sucessor, né? Então, a propriedade, ela, mesmo no caso de morte do seu titular, ela não deixa de merecer proteção do Estado, tá? O Estado, ele concede o direito fundamental de herança, ele protege o direito fundamental de herança. Então, em caso de morte, deve a propriedade ser transferida para os herdeiros do falecido, tá? E caso não haja herdeiros, a propriedade, ela acaba no final do processo de herança jacente, né? Ela acaba então sendo transferida para o Estado, tá? Isso está regulado lá no Código Civil, tá, pessoal? A partir do 1822. É a chamada herança vacante, né? Aquela que o sucessor, o falecido, ele não deixa, o antecessor, né? Falecido, ele não deixa herdeiros, ele não deixa sucessores para poder ter direito de herança, para poder receber essa propriedade através da transferência, através da sucessão aberta a partir da sua morte, tá? Então, a propriedade no que tange ao direito de herança, a Constituição menciona no inciso 30 do artigo 5º que é garantido o direito de herança, tá? Então, de maneira breve, o legislador constitucional garantiu a transmissão da propriedade aos herdeiros no caso de morte do seu titular, né? Do titular do direito de propriedade, tá? Então, o Estado, ele protege o direito de propriedade até em caso de morte do proprietário. Ok? E essa propriedade então vai ser transferida aos sucessores, aos herdeiros do falecido, na forma da lei, na forma regulada no Código Civil, tá? Lá no capítulo, no livro que trata do direito de sucessões, né? E tem essa hipótese aí, se não deixar herdeiro nenhum, após um trâmite de um processo longo, para que os herdeiros se apresentem, para que possam suceder nos bens. Se no final não houver bens, né, não houver sucessores, herdeiros, como vocês vão estudar ainda em direito civil, essa hipótese de herança vacante, né, fica então vago a sucessão, transmite-se ao Estado a titularidade dos bens, ok? Outro direito de propriedade que tem assento constitucional e que recebe proteção como um direito fundamental é o direito de propriedade intelectual, tá? Que tem assento no inciso 27 do artigo 5º da Constituição Federal. Diz assim o 27: aos autores
pertence o direito exclusivo de utilização, de publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo em que a lei fixar, tá? Então, o direito de propriedade intelectual, ele garante aos inventores ou responsáveis por qualquer produção de nível intelectual, né? Ou seja, produção científica, produção literária, produção artística, o direito de explorar com exclusividade por um determinado tempo a sua própria criação, tá? Isso está regulamentado em lei. Existem várias leis que regulamentam o exercício desse direito fundamental à exploração com exclusividade da propriedade intelectual, tá? Então os prazos para essa exploração, esse tempo determinado, vão estar definidos na lei infraconstitucional, na norma infraconstitucional. Poderíamos citar como exemplo de leis a Lei de Direitos Autorais, né, que é a Lei 9.610 de 1998, também a Lei de Proteção à Propriedade Intelectual sobre Programas de Computador, é uma lei também de 1998, é a Lei 9.609 de 1998, tá? Então essas e outras leis, né, vão regular a questão da exploração da propriedade intelectual, tá? Da produção científica, literária e artística produzida pelas pessoas no âmbito do Estado, tá? Então esses bens, né, também recebem proteção do Estado, né? Esses valores econômico, o que tem valor econômico, as produções, né, intelectuais têm valor econômico no seio do Estado, então refere-se a uma forma de propriedade, a chamada propriedade intelectual, que tem a tutela e proteção do Estado na própria Constituição e de que modo isso vai ser exercitado, de que modo isso vai ser efetivado, através da legislação infraconstitucional, como por exemplo a Lei de Direitos Autorais, ok? Outra faceta da propriedade que recebe proteção do Estado, ou seja, um outro modo do Estado proteger a propriedade das pessoas é a proteção ao chamado direito de propriedade industrial, né, que diz respeito aos inventos industriais, né? E a Constituição estabelece isso no inciso 29, tá? Diz aqui o 29. Do artigo 5º da Constituição Federal. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes das empresas e aos outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Veja, esse dispositivo assegura então a chamada propriedade industrial, assegura aos autores de inventos industriais, de criações no âmbito da indústria, o privilégio de exploração econômica desses inventos com exclusividade, também por um determinado tempo, né? Isso está regulamentado na Lei 9.279 de 1996, que é a lei de propriedade de inventos industriais, né? Não me lembro exatamente se o nome da lei é isso, ou se é lei de inventos industriais, alguma coisa assim, mas é a lei 9.279 de 96. E a Constituição, então, ela protege a propriedade industrial. Ela protege a propriedade sobre marcas, né? Sobre nomes, palavras, símbolos, figuras ou quaisquer outro sinal utilizado para distinguir determinado produto, determinada marca das demais constantes do mercado, tá? Então, elas também recebem, as marcas, a tutela constitucional, a proteção do Estado. Tá? Então, por exemplo, marcas como McDonald's, Coca-Cola, elas têm um valor patrimonial grande, né? Elas têm aquele símbolo do McDonald's, daquelas duas batatinhas, né? Aquele símbolo, aquele escrito, né? Aquela forma de representar a marca da Coca-Cola, assim como outras marcas aí que temos no mercado, né? Que recebe, então, não só as grandes, mas eu digo as grandes têm grande valor econômico, né, como propriedade. Agora, todas as marcas, elas recebem tutela constitucional, tá? Elas têm proteção do Estado, como bens imateriais até, o nome, os símbolos, né, a marca
elas têm valor econômico, então são protegidas também pela Constituição como verdadeiras propriedades, né? Como nós mencionamos, não é apenas a coisa, é tudo aquilo que pode ter valor econômico, né? A propriedade se trata então de tudo que tem conteúdo patrimonial, econômico e que possa então ser convertido em dinheiro, tá? Então as marcas comerciais também industriais, né, elas são objeto de exploração com exclusividade por se trata da propriedade particular de determinadas pessoas, tá? Então a lei vai dizer o tempo, de que modo essa exploração se dará, essa exploração irá se dar, ok? E para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou interromper o vídeo aqui, né, pessoal, e vou falar do direito de privacidade, inviolabilidade de domicílio e informação no próximo vídeo. Obrigado por enquanto.